e aí nem quer casar. Hoje existe uma categoria lá que eu tava vendo que um cara se apaixonou por uma planta e vai viver com uma planta. Então, se Jesus não for Deus, não existe nada no mundo que possa chegar nem perto. Pegaram, por exemplo, Iemanjá. Tem católico que cultua Iemanjá. Iemanjá não é uma santa da igreja católica. Iemanjá para dividir. Tem que dividir tudo. No casamento tem que dividir tudo, até os peitos. Isso é o bom, né? Do relacionamento. Hoje os meninos não tem isso, né? Hoje os meninos Hoje é vê uma uma Nutelinha, menina. né, Bode? Hoje os meninos vê. Hoje é uma Nutelinha. Hoje os meninos vê uma menina que gosta e manda mensagem no WhatsApp. As meninas também já mandam mensagem dizendo que quer ficar com os meninos. Não tem mais essa conquista, né? A conquista serada, né? Né? E aí eu digo a vocês, o casamento hoje ele não tem dado certo porque as pessoas que estão casadas, elas propagam imagens erradas do casamento. Tem situações vindo no casamento. Vocês, muito hoje se fala sobre a questão de ideologia sexual, mas se você pegar hoje o hétero, o jovem hétero, a mulher hétero, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que a pornografia audiovisual, o auditivo também, ela tem incentivado o pessoal a não casar, né? É um sexo livre, é uma busca por uma vivência toda hora livre, ou seja, eu quero, eu boto ali, tem aplicativo, tem não sei o que, e isso tem viciado o pessoal, né? A pornografia também tem viciado o pessoal. Hoje tem pessoas que procuram prazer sozinho, e aí nem quer casar. Hoje existe uma categoria lá que eu tava vendo que um cara se apaixonou por uma planta e vai viver com uma planta. Então, se Tá vendo? Que fim de Dá merda. certo pra tu, pô. eu digo que a falta de Deus no mundo, ela é muito grande. Isso é falta de Deus. E as pessoas, elas precisam se encontrar com Deus. As pessoas estão trocando Deus pelo pecado, né? E aí, eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, eu nem sei se isso é o pensamento da igreja, se tiver alguém da igreja me escutando e souber falar, fale aí. Mas ele dizia que assim, lá na Bíblia, quando fala sobre Adão e Eva, a maçã que foi comida por Adão e Eva não é a maçã, é o sexo. Eles descobriram o sexo e depois do sexo eles ficaram com vergonha, por isso que eles se cobriram, né? Então, assim, se a gente pensar nisso, o que nos tira de Deus é essa procura pelo prazer, né? A gente tem que procurar as coisas de Deus, a gente tem que se satisfazer com as coisas de Deus. E aí, quando a gente se satisfaz com as coisas de Deus, que a gente casa pela igreja, o prazer vem e torna-se bênção. Mas a pessoa que faz isso fora do casamento acaba trazendo desgraça, né? E aí é o que a gente percebe. A gente percebe que hoje a traição é muito forte, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que se eu olhar para uma mulher com um olhar de desejo, não é você olhar para uma mulher e dizer, eita, que mulher bonita, isso é normal. Tem homens e mulheres bonitas, né? Mas você olhou para uma mulher, viu? E disse assim, eita, que se ela quisesse, ia fazer desgraça, né? Esse pensamento de possuir, desejo de possuir, que hoje está tão falado nas músicas, em tudo como eu coloquei nas mídias, está entrando na cabeça das pessoas e aí vem a traição, e aí vem tantas outras coisas que afastam de Deus. As músicas hoje, elas estão Demais. tratando isso como uma normalidade, né? Não é normal. Mas o problema não é só a música. Por exemplo, sempre existiu músicas pesadas, e aí quem dava ouvidos a essas músicas, geralmente eram crianças que não tinham entendimento, né? Na minha época mesmo, eu escutava Bonde do Tigrão e achava o máximo. Eles falavam lá nas popozudas, o meu Mamonas Assassinas, mas Mamonas Assassinas era mais a resenha, né? Eles falavam muito, mas era muita resenha. Não era voltado pra dizer assim, Sexualização vamos mesmo, fazer isso, né? Eles falavam muito, mas eram pra resenhar, pra fazer uma música. Mas assim, os funks no Furacão 2000, que é a minha época, eles traziam muito já apologia sexual de uma forma menos agressiva como agora. Só que a gente era criança, então a gente não via com maldade, né? Só os nossos pais diziam que isso é muito feio, para com isso. Só que hoje você vê que a criança com 12 anos já tem maldade, né? A criança com 12 anos já estão com a vida sexual ativa. Eu estava trabalhando, se você pegar hoje, a sociedade brasileira ela tem uma desestrutura familiar grande e essa desestrutura traz vários problemas, né? Como eu citei, drogas, a gravidez na adolescência. Ano passado eu estava como coordenador na escola Lunita e a gente teve, se eu não me engano, 6 ou foi 7 meninas grávidas entre 12 e 13 anos, 14 anos. É um número muito alto. E essa parada só se casa uma vez. Você não tem direito de casar a segunda vez Tipo, na igreja. na igreja, por que só pode casar uma vez? Olha, vai ter quem questione isso, certo? E eu sempre digo que eu sigo o que a palavra diz. Como vocês falaram aí, não é evangélico. A igreja católica é a maior detentora do que a palavra diz. A questão é que as pessoas, muitas vezes, eu não digo os evangélicos porque são pessoas específicas dentro da igreja, assim como tem na católica também, elas se pegam a um pequeno trecho, né? O que é que a palavra de Deus diz? Olha, se você pegar lá atrás, Moisés permitiu a separação e o casamento, certo? Novamente. Só que, quando Jesus é interrogado
no Novo Testamento, Jesus diz claramente, a separação só foi permitida por conta da dureza do coração do homem. E você seguindo esse texto do Novo Testamento, Jesus também vai dizer que o cara pergunta quantas vezes é preciso perdoar, e ele diz 70 vezes 7, para dizer que a gente tem que estar sempre em constância e perdão, né? O que isso quer dizer? Ele quer dizer que o casamento não deve acontecer, a separação não deve acontecer, porque só foi permitido acontecer porque o homem tem um coração duro, né? E o homem que quer ir para o céu, ele precisa ter o coração igual a Cristo. É um coração maleável, um coração mole, né? Ele tem que saber perdoar, né? Porque eu digo a vocês, em um relacionamento tem que existir o perdão, porque vai ter momentos de discórdia. Você pegar agora uma pessoa que foi criada de um jeito e outra pessoa que foi criada de outro jeito e botar os dois para morar na mesma casa, vai ter conflitos e precisa ter o perdão, né? E esse é um problema dos casamentos. Então, assim, eu digo direto, se você vai casar, pense bem antes de casar. Não case só por casar, não. Eu conheci um cara, gostei dele, a gente se dá bem, vamos morar junto. Não é assim que funcionam as coisas. Você tem que passar por um período. É por isso que a Igreja Católica tem o curso de preparação para os noivos e só assiste o casamento. Quem casa são os dois, né? Então, quem casa ali é Cristo, é o próprio Deus. E aí, você recebeu a bênção de Deus e aí você vai desperdiçar a bênção de Deus, né, com a separação. É muito difícil, né? Eu, graças a Deus, Deus me abençoou com uma parceira, né, minha esposa Gisele, deve estar me ouvindo. E aí, eu digo a vocês, eu não me vejo sem ela, né? Quando a pessoa entende que Deus é o centro, quando a gente entende que o casamento é uma união, uma parceria, eu acredito que aqui quem é casado sabe disso, né? Quando a gente encontra a nossa par, a gente não quer viver. E eu digo a vocês, eu mesmo não sei que se hoje eu não tivesse Gisele, eu não sei se eu conseguiria morar com outra pessoa não, porque ela já conhece meus defeitos. Ela já sabe quando eu tô mal, como é que ela vai agir. E aí, já conhece os peidos, né? Eu vou até orientar as namoradas aí em plantão. Quando você casar, esse é um lado que você vai conhecer do seu marido, viu? Vários peidos. Vários peidos que ele não solta na casa da sogra, porque, Dá uma segurada, né? né? Mas aí depois que casa, Dá ninguém... uma raiva que o cara tem que segurar, pra não incomodar. Vixe. Depois que casa, parece que afrouxa. Só vou respeitar aqui porque é Xena, viu? Só vou respeitar o espaço aqui porque é Xena. Eu peidei com uma semana, pô. Foi Foi rápido, viu? demorar. Peidei com uma semana. Foi rápido. Eu vim ter coragem depois de um ano. Foi. Só segurando. Embaixo do lençol. Foi bom Já que só. tava verde. Eu disse, agora sopra, porque senão vai ficar só pra mim. Agora cheira aí pra dividir. Tem que dividir tudo, no casamento tem que dividir tudo, até os peitos. Tá, eu tinha um colega na escola, dois colegas na escola que eles eram ateus. Um Evaniel, que é mototáxi topado, né? O pessoal precisar pode chamar ele. Até hoje a gente se encontra e fica resenhando. E o outro era Xdeck, um nome bem diferente, Pega. né? Mas Xdeck hoje está em São Paulo. E aí os dois eram ateus e eu andava com os dois. Eram meus canga. Né? A gente foi pro quartel eu fui pro quartel, o Xdeck também foi, a gente ficou no mesmo pelotão. O que será que os anjos da guarda de vocês diziam? Já vamos se topar de novo? Começar aquele conflito. Eu não sei, né? Mas era muita resenha, porque eles ficavam me fazendo perguntas, questionando, né? Evaniel era mais da resenha, Evaniel não era... os argumentos, né? Evaniel era mais da resenha, ele não era muito de contestar, não. Ele fazia pra ver pegar fogo. Mas com o Xdeck a gente de vez em quando tinha uns embates, né? A questão do Xdeck é interessante falar para vocês entenderem como as pessoas mudam, né? Com o pensamento de quem tá em volta. Xdeck foi criado pela mãe dele, mandar até um abraço para Kiosh, que é o irmão dele. Foi criado pela mãe dele na igreja evangélica, na Assembleia de Deus, que é uma das igrejas mais rígidas que tem. E aí ele foi criado dentro da igreja, a mãe fez ele ler a Bíblia várias vezes, e aí ele era um cara que gostava muito de ler. E aí ele começou a dizer que a Bíblia era um livro igual a outros livros, que poderia ter sido escrito por qualquer pessoa, e que era uma história igual a outra história. Então, Isso, Xdex. Xdeck. Isso é uma parada que a galera ateu sempre usa como argumento. Pois é, e eu sempre digo a eles assim, a fé é uma coisa que eu não posso lidar. A fé é uma coisa que Deus dá a gente, uma conquista de cada um. Então, se você acredita, exemplo aqui, num Buda, alguém que evoluiu, cara, é sua fé, eu tenho que lhe respeitar, você tem que me respeitar. Mas, se você observar, Cristo é tão impactante que o mundo foi dividido em antes e depois de Cristo. Agora, eu quero que alguém me explique como é que uma pessoa que não foi rei, que não teve um exército, que não comandou tudo, porque a gente só tem relatos de história dessa galera, né? Nós só temos relatos de história dessa galera. Como é que alguém que era um pobre carpinteiro de uma cidade que era dominada pelo Império Romano conseguiu fazer uma história e dividir tudo se ele não for o próprio Deus,
né? Ele é citado, Cristo é citado em todas as religiões do mundo. Pra vocês terem noção. Todos estão. Em todas. No islamismo, ele é um ser que evoluiu. Se você pegar o budismo, ele está no nível do Buda, né? Tem outro lugar que ele é avatar, é um avatar. Ou seja, todos precisam falar dele. Todas as religiões precisam falar de Cristo, né? Se ele não for Deus, eu não sei mais. Eles pegaram, por exemplo, Iemanjá. Tem católico que cultua Iemanjá. Iemanjá não é uma santa da igreja católica. Iemanjá é um orixá do candomblé. Eles pegaram a Iemanjá e disseram que ela era Nossa Senhora. E aí, o pessoal europeu que não conhecia, achavam que era Nossa Senhora e estavam cultuando Nossa Senhora, mas deixa que eles estavam cultuando a fé deles. Só que isso, passando anos após anos, se misturou, né? Então hoje, o pessoal se diz católico, mas faz parte da mesa branca, que é um ritual lá. Outro se diz católico e é espírita, né? Que o espiritismo é outra religião que acredita em Cristo, mas eles fogem um pouquinho da Bíblia, porque a Bíblia não fala em reencarnação. A Bíblia fala em ressurreição. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão com Cristo. E reencarnação? Reencarnação é você morrer e renascer de novo. Acho difícil isso. Só que isso vira um ciclo, né? E tem católicos que acreditam nisso. Mas tem gente que nasce igual o pai. O pessoal diz que esse moleque nasceu igual o pai. E reencarnou. Tem que ter aparência. Mas assim. acho que é a alma, não? Não. Se for assim, na questão A do reencarnação, tu acha espiritismo, que é a- a Não. reencarnação é a sua É porque- alma que reencarna em outra pessoa. É porque eles acham que a Em alma... outro corpo. Ele acha que a alma da gente, ela é eterna, né? Eu não sei muito, vai ter algum espírita que vai estar me xingando depois. Mas o que eu entendi é que eles acham que a alma é eterna. Então, assim, tu morreu e tu ainda não alcançou a elevação para ir pro céu. Então, tu vai renascer. Aí, Uma zanzando por aí afora. eu só fico na dúvida de quem é que vai ser julgado, né? Porque você teve várias vidas, você vai julgar quem? Aí o pessoal fala, e quando você chega num lugar que você nunca foi e você tem a sensação que já esteve nesse lugar? É tipo um déjà vu que fala. Déjà vu. Já vai. E aí, E é o cantor, é. e aí, olha, Tem ensinado a errado. própria ciência, Djavan, a própria ciência, ela já vai explicar que nós trazemos uma carga genética dos nossos antepassados, né? Muito estranho você pegar e dizer que Deus veio para a Terra e não voou. Deus veio para a Terra e não fez algo que eles Não tinham esperavam. superpoderes, né? Né? Essa galera esperava que Deus se apresentasse jogando fogo, destruindo alguma coisa, maltratando. Então, assim, sempre se esperou um Deus assim. Se você pegar os deuses lá do Antigo Egito, são deuses superpoderosos que o pessoal criavam para ter uma entidade superior, né? E aí Deus manda seu filho Jesus, uma pessoa humilde, mas que com a humildade foi mostrando ao mundo como viver. E até hoje é falado nos 4 cantos do mundo, né? E aí eu digo a vocês, como eu disse antes, se Jesus não for Deus, não existe nada no mundo que possa chegar nem perto, né? Porque os relatos da Bíblia, eles são sim verdadeiros. E eu digo a você que tem outros relatos, né? Temos 12 apóstolos, um morreu que é Judas, mas foi escrito 12 evangelhos. Só que a Igreja Católica, em um período, ela, com muito estudo, com muita oração, identificou que alguns evangelhos, eles eram evangelhos que não eram inspiração divina. E aí, esses evangelhos foram excluídos da Bíblia. Assim como eu digo, a gente tem várias igrejas evangélicas, mas as igrejas evangélicas só têm o conhecimento que tem, porque a Igreja Católica passou esses conhecimentos. Então, assim, quem realmente detém a verdade é a Igreja Católica. Infelizmente, o pessoal vive... por exemplo, a maioria das igrejas evangélicas, eles trabalham com 66 livros. Veja como é o mundo, né? A Igreja Católica reduziu 300 livros em 73. Os evangélicos pegaram os 73 e já reduziram para 66. E ainda tem pessoas que pegam esses 66 que eles têm Dois mais ainda. e reduz para um textinho e diz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Por exemplo, mexeram comigo quando falaram de imagem. Pegaram lá um texto lá e disseram, olha aqui, ó, maldita a casa que tem uma imagem. E aí me mostraram lá a leitura e eu li, meu Deus, e a gente tá com imagem na igreja, tá com imagem em casa. E eu fiquei abismado. Só que depois que eu fui estudar, na mesma palavra que diz isso, diz lá. Não, outra diz, maldito quem fizer a imagem das mãos humanas, não sei o que lá. Aí, na mesma palavra que diz isso, vai dizer que Jesus mandou fazer uma cobra de ouro, quando o pessoal estava sendo picado pelas cobras com Moisés, quando fugiram do Egito. E ele mandou fazer uma cobra de ouro, botar ela no centro da comunidade onde eles estavam, e quem fosse picado pela cobra e seria curado. Era a cobra que curava? Não, era Deus. A palavra que os querubins iriam proteger a arca, né? Então, assim, quando o cara pega aquele trecho para convencer a gente que imagem é uma coisa do demônio, eles não estão lendo a Bíblia.
Porque Deus mandou fazer, né? Vai ter outra parte lá da Bíblia que Deus mandou fazer uma igreja, um templo, e nesse templo ele mandou desenhar um bezerro que representava com asas, que representava um arcanjo, que são os 4 arcanjos. E foi desenhado na igreja essas imagens. Então, assim, quando a gente pega a estrutura da igreja católica, a igreja católica se assemelha a todo o processo que a igreja viveu. A gente não se pega só a palavra, a gente, além da palavra, a gente tem a tradição que a igreja trouxe, né? Muitos são julgados judeus, mas toda religião e toda fé surgiu com judeus, e que Jesus Cristo era judeu, né? O problema é que os judeus o negaram, né? A igreja católica, ela não fala muito, mas a gente acredita que existam os demônios, que são os anjos que foram expulsos com Lúcifer, né? Isso está na Bíblia, lá no Apocalipse, foram expulsos, e eles estão aí nos convencendo e nos incentivando, mas muitas das vezes a maldade está na pessoa, né? E aí muitos se jogam para essas coisas. Então, não é um pensamento da igreja, isso é um pensamento meu. Eu acredito que a pessoa diz, eu vi um fantasma, apareceu a mãe de algo fulano que morreu. Eu acredito que sejam esses demônios para confundir a humanidade, né? Eu não acredito que quem morreu volte, né? Jesus Cristo disse, quando ele estava na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, quando ele perdoou o ladrão. Então, eu acredito que chegou minha hora, eu já vou ser julgado, né? E aí, se eu estiver com um pé no céu e com um pé no mundo, eu vou precisar me purificar. É aí onde entra o purgatório, né? Isso é uma crença minha, mas os evangélicos também não acreditam no purgatório. Eles o céu é o inferno. Na realidade, ele achava que Deus estava fazendo errado, que o método dele talvez fosse mais certo. E aí, quando ele não foi expulso sozinho, ele foi expulso com os seus anjos. Porque os arcanjos têm os anjos. Entendeu? Porque, por exemplo, Miguel. O arcanjo tem os anjos deles aqui. Miguel é o Deus. Não, Miguel é o arcanjo da guerra, então é o que guerreia. Por exemplo, você está passando por uma situação difícil, né? Você está passando, tem muita gente ali tentando lhe derrubar, que isso é o que mais acontece hoje. Então, a gente pede a intercessão ao Miguel Arcanjo. Tem o Gabriel, tem o Miguel, hein? Gabriel é da Anunciação. O Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel não. Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo. No É. caso é 4. Que ele tem a oração, não sei se é dos 21 dias, né? Tem. A de São Miguel é uma mais forte, né? Assim, porque como ele é o que batalha contra as forças do mal, então, inclusive foi Miguel que expulsou Lúcifer, né? Não é Jesus. Ele liderou o exército que expulsou eu Lúcifer. fiz a de O Miguel negócio Arcanjo. desse eu não sabia, pô. Tô aprendendo essas coisas, tem conhecimento aqui. Tem, pô, no YouTube. Não sei se é os 21 dias de Miguel Arcanjo. Tem as É novenas. pesado, pô. É pesado. O cabo que for fazer é pesado. Se o cabo estiver passando por uma parada difícil. Eu passei e foi foda, pô. Eu chorei, doido, fazendo. Pronto. Aí tem aquela questão que o pessoal fala em possessão, essas coisas, né? Só quem faz essa questão de expulsar e tudo mais é um padre, e esse padre precisa ser um padre exorcista. Então, cada diocese tem o seu padre exorcista que faz isso. Só que muitas vezes confundida. Por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia. A pessoa pula, a pessoa bate, a pessoa grita, a pessoa muda a voz. E o pessoal diz, tá com um demônio. E nem sempre tá. Então, assim, é preciso você procurar um médico, é preciso você procurar uma especialista para entender o que realmente você tem. E esgotar todas as possibilidades para a igreja. Você procurar a igreja de alguém